Nova classificação atualizadíssima, depois de Corinthians 1, Bahia 5. América, lanterna, já rebaixado matematicamente, 21 pontos. Curitiba, 29. Coxa joga nesse sábado à noite no Rio contra o Fluminense. Se o Coritiba não vencer a partida, estará matematicamente rebaixado. Se der Fluminense ou empate, o Coxa estará matematicamente rebaixado para a Série B. Ou então, se Vasco e Cruzeiro que jogam na rodada, pelo menos pontuarem nos seus jogos, também rebaixa o Curitiba. Então, Curitiba 29, Goiás 35, Cruzeiro, Vasco e Bahia 41. Nos critérios, Bahia e Vasco têm 11 vitórias, Cruzeiro tem 10, por isso que o Cruzeiro está na zona de rebaixamento nesse momento. Bahia tem saldo negativo 4, o Vasco saldo negativo 8. Mais acima, Santos 42, Inter 43, Corinthians e Fortaleza 44, São Paulo 46. São Paulo nesse momento tem a pontuação mínima de exigência para escapar do rebaixamento, para quem está fora do Z4, que é 46, recoloquei o São Paulo na lista. Rodada começou com Corinthians 1, Bahia 5, tem esse sábado em Curitiba, Atlético Paranaense e Vasco da Gama, no Rio, Fluminense e Coritiba. Se o Coxa não vencer, estará matematicamente rebaixado. Domingo, no Rio, jogam Botafogo e Santos 4 da tarde. Em BH, mesmo horário, tem Atlético Mineiro e Grêmio. 6h30, em Porto Alegre, Inter e Bragantino. Em Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras. Em Uberlândia, o América recebe o Flamengo. No Morumbi tem São Paulo e Cuiabá. E na segunda-feira à noite, fechando a rodada, em Goiânia, Goiás e Cruzeiro. Vamos então às projeções, a partir de agora. Pegando o Cruzeiro, atenção, atenção. Primeiro, parabéns pessoal do Bahia, 5-1 para cima do Corinthians, mas por aproveitamento o Bahia segue na zona de rebaixamento. Então, eu faço as projeções por aproveitamento. Cruzeiro tem 41 pontos, 40% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Cruzeiro vai fechar o campeonato com 46 pontos e 11 vitórias. O Bahia, você lembra que eu falo sempre, pode fazer um ponto a mais? Faltando 4 rodadas agora para o final, para o Bahia só mais 3 jogos, fica mais fácil de projetar de uma forma mais realista. Por quê? O Bahia tem que fazer 5 pontos nos últimos 3 jogos. Uma vitória, 2 empates. Por quê? Tem 41 pontos, 11 vitórias. Se o Bahia fizer 5 pontos, vai fazer 1 vitória, 2 empates. Vai chegar a 46 pontos e 12 vitórias. Vai passar aqui, ó. Vai passar o Cruzeiro pelo número de vitórias. Então o Bahia precisa de 5 pontos para escapar do rebaixamento. Pô, melhorou muito, hein, pessoal do tricolor da Boa Terra aí. Goiás tem 35, tem que fazer 12 pontos, aí não tem como. Porque se fizer 10, vai a 45. 45 não escapa. Tem que fazer então 12 pontos o Goiás para chegar aos 47, 100% de aproveitamento. E o Coritiba, pela projeção atual do Cruzeiro, que indica que o Cruzeiro vai fazer 46, o Coxa não tem como fazer aqui 47, por exemplo. Não tem como fazer 18 pontos em 12 que vai disputar, só pode fazer 12. Então, sem chance de atingir pelo menos a pontuação de exigência. Então, de uma maneira bem rápida, bem simples, bem objetiva. Se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento atual, Bahia escapa com mais 5 pontos, o Goiás tem que fazer mais 12 para escapar. Vamos agora para quem está fora do Z4, lembrando... O Bahia saiu da zona de rebaixamento por pontos. Por aproveitamento segue. Bahia tem 41 pontos e 39% de aproveitamento. Com esse aproveitamento vai fazer 45 pontos ao final da competição. Todo mundo aqui, ó, tem que fazer 46, 1 a mais para escapar do rebaixamento. Cruzeiro e Vasco tem 41. Preciso de mais 5 pontos em 4 rodadas. Então, é 1 vitória e 2 empates em 4 jogos, que dá quase 42% de aproveitamento para Cruzeiro e Vasco. Santos tem 42. Para chegar a 46, faltam 4 pontos. 1 vitória e 1 empate em 4 jogos. Campanha de 33%. O Inter tem 43 pontos. Precisa de mais 1 vitória, então. Pela projeção atual do Bahia, mais 1 vitória para chegar a 46, a partir de agora 25% de aproveitamento. Corinthians e Fortaleza, 44 pontos. Coringão precisa fazer mais 2 pontos e o Fortaleza também mais 2 pontos para escaparem os dois do rebaixamento. E o São Paulo, neste momento, tem 46 pontos, que é justamente a pontuação de exigência mínima para escapar do rebaixamento. Se o Bahia projeta fazer 45, São Paulo com 46, em tese... vai escapar do rebaixamento. Só que se a média começar a aumentar muito aqui, vai subir, obviamente, aqui essa questão de exigência. Então, por enquanto, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, São Paulo livre do rebaixamento, não é matematicamente, pessoal, o livre do rebaixamento é na projeção.
Corinthians e Fortaleza faltando 2 pontos, Inter mais 3 pontos, Santos mais 4, Vasco e Cruzeiro mais 5 pontos. Vamos aos jogos das equipes. Bahia tem mais 3 partidas. Recebe o São Paulo na próxima rodada em Salvador, enfrenta o América já rebaixado fora de casa e na última rodada em Salvador pega o Atlético Mineiro. Nesses 3 jogos no primeiro turno, Bahia fez 5 pontos. Curitiba tem Fluminense fora, Botafogo na capital paranaense, Bragantino em Bragança, Corinthians lá em Curitiba. Nesta sequência de jogos no primeiro turno, o Coxa fez 3 pontos. Ganhou do Fluminense e perdeu para os outros 3 aqui, ó. Deixa eu seguir. Corinthians tem mais 3 partidas agora. Vasco da Gama, olha esse jogo pro Corinthians aqui, hein? Vasco da Gama e São Januário. Se o Vasco vencer a partida, passa o Corinthians. Vasco fora, Internacional em São Paulo, Curitiba na capital paranaense. Nesta sequência de 3 jogos no primeiro turno, o Coringão fez 7 pontos. Venceu o Vasco e venceu o Curitiba e empatou com o Inter. Cruzeiro tem Goiás agora em Goiânia. Aí recebe o Atlético Paranaense, joga com o Botafogo no Rio e na última rodada enfrenta o Palmeiras em casa, lá em BH. Nesta sequência no primeiro turno, o Cruzeiro fez apenas 2 pontinhos. Empatou com o Atlético Paranaense, empatou com o Botafogo, perdeu para o Goiás e também para a equipe do Palmeiras. Fortaleza e Goiás. Fortaleza pega agora o Palmeiras em casa, no Castelão, enfrenta o Bragantino em Bragança, recebe o Goiás e joga na Vila contra o Santos na última rodada. Nesta sequência, no primeiro turno, Fortaleza fez 3 pontos, ganhou do Santos, perdeu para o Goiás, perdeu para o Bragantino, perdeu também para o Palmeiras. Goiás tem Cruzeiro em casa, Grêmio na Arena, Fortaleza no Castelão e o América Mineiro em casa, na última rodada lá em Goiânia. Goiás fez 10 pontos, pessoal, no primeiro turno contra esta galera aqui. Venceu o Cruzeiro, empatou com o Grêmio, venceu o Fortaleza, venceu também o América. Certo? Inter e Santos. Inter tem agora, domingo, no Beira-Rio, duelo contra o Bragantino. Depois enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal e o Corinthians em São Paulo. E na última rodada vai receber no Beira-Rio o Botafogo. Nesta sequência no primeiro turno, o Inter só fez 2 pontinhos, hein? Empatou com o Bragantino, empatou com o Corinthians. Perdeu para o Cuiabá, perdeu também para o Botafogo. Santos tem Botafogo fora de casa, no Rio. Depois recebe o Fluminense, enfrenta o Atlético em Curitiba e na última rodada joga na Vila contra o Fortaleza. No primeiro turno, contra esses times, apenas 2 pontos do Santos. Empatou com o Botafogo, empatou com o Atlético Paranaense. Perdeu para o Flu, perdeu também para a equipe do Fortaleza. Para fechar a sequência, São Paulo e Vasco da Gama. São Paulo tem agora Cuiabá em casa, enfrenta o Bahia em Salvador, olha só, hein? Duelo de tricolores na próxima rodada. Depois pega o Atlético lá em BH e na última rodada recebe o Flamengo em São Paulo. São Paulo que fez 2 pontos contra esses times aqui no primeiro turno. Empatou com o Bahia, empatou com o Flamengo. Perdeu para o Cuiabá, perdeu também para o Atlético Mineiro. Finalmente o Vasco que tem agora duelo contra o Atlético em Curitiba. Depois recebe o Corinthians, enfrenta o Grêmio na Arena em Porto Alegre e na última rodada recebe em São Januário o Bragantino. No primeiro turno, 4 pontos para o Vasco, diante dessa galera aqui, ó. O Vasco ganhou do Grêmio e empatou com o Bragantino. Perdeu para o Furacão, perdeu também para a equipe do Corinthians. Recapitulando então rapidamente, pessoal, atenção, hein, atenção, para quem está fora da zona de rebaixamento por aproveitamento, Bahia saiu por pontos, mas por aproveitamento, Bahia ainda segue na zona de rebaixamento. Com base no aproveitamento do Bahia, Fortaleza e Corinthians precisam de mais 2 pontos para escaparem. Inter mais 3, Santos mais 4, Vasco e Cruzeiro mais 5, porque a exigência aumentou para 46 pontos. Para quem está agora dentro da zona de rebaixamento por aproveitamento, tem que ser melhor que o Cruzeiro, que hoje, por aproveitamento, é o 16º. Para escapar do rebaixamento, o Goiás tem que fazer mais 12 pontos e o Bahia mais 5 pontos para escapar do rebaixamento. Bahia 5-1 para cima da equipe do Corinthians, maior resultado da história dos confrontos das duas equipes. Repito, 1938 em Salvador, 3 de fevereiro de 38, Bahia 5-2. E nesta quinta-feira em São Paulo, Bahia 5-1 para cima do Corinthians. Tchau.